Olá, bom dia. Meu nome é Patrine Noves e como planejamento dessa finalização do curso de berçarista, eu escolhi o planejamento sobre a arte rupestre e a descoberta das cores da natureza. Seria uma atividade para aplicar no Pré-1, que é o ano de escolaridade que eu trabalho hoje, em Maricá, no CI em Sidneia, no Boqueirão. E a aplicabilidade seria em média de 2 horas, sendo que tem outras atividades que a gente consegue desenvolver. Eu, inclusive, pensei nessa atividade para aplicar agora após o retorno do recesso escolar, inclusive com um aprofundamento maior. Mas para essa atividade eu me limitei a uma atividade específica sobre desenho, né, para falar sobre a arte rupestre. Pensando nessa questão da evolução dos seres vivos, dos seres humanos, né, e a gente poder trabalhar aí um pouco da nossa história também. Bom, como campos de experiência, eu utilizei traços, sons, cores e formas, onde nós trabalharíamos técnicas de pintura e colagem e as cores, né? Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, onde nós trabalharíamos o meio ambiente. E escuta, fala, pensamento e imaginação com leitura de imagens. Na atividade eu coloquei os códigos da BNCC, né, no documento escrito, e os objetivos seriam expressar-se livremente por meio de desenho e pintura, criando produções bidimensionais, identificar e nomear as cores primárias e secundárias no meio em que estão inseridas, identificar e selecionar fontes da natureza para desenvolver as técnicas rupestres e interpretar as imagens de arte rupestre, tanto apresentadas pelo professor, quanto a produção dos demais colegas durante a realização da atividade. Os procedimentos. Inicialmente nós iríamos reproduzir um vídeo, Mundo de Cabu, que fala da arte rupestre, para poder as crianças conhecerem essa arte. Posteriormente nós apresentaríamos alguns modelos que eu até anexei ao trabalho. Deixa eu mostrar aqui. Eu anexei aqui ao trabalho no final algumas imagens como anexo, que também nós poderíamos pegar outras produções para poder mostrar às crianças, para elas interpretarem desenhos de pessoas, de animais, né? Para poder elas conhecerem as artes rupestres feitas na antiguidade e até mesmo para elas se espelharem para produzir. E aí nós apresentaríamos para elas o urucum como fonte de cor na natureza. E aí, através desse urucum, eles teriam um momento do tato, né? De cheirar, de visualizar, de tocar, de sentir. E aí, posteriormente, nós produziríamos essa tinta com urucum e usando folhas, raminhos, galhos, nós utilizaríamos essa tinta e cada criança, em uma folha de ofício, faria a sua releitura de uma arte rupestre. E aí elas teriam a liberdade de criar aquilo que elas quisessem, seguindo aquele modelo, né, de como que era a arte rupestre produzida antigamente, para que elas façam nos dias atuais, né? E aí no final dessa produção, as crianças iriam interpretar os desenhos umas das outras. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bibliografia. No caso, a gente tinha como base a BNCC para poder produzir esse trabalho, e eu utilizei também Desenvolvimento da Capacidade Criadora, que foi um livro que foi mencionado em uma das aulas, Infância e Produção Cultural também, e a Expressão Artística na Escola. 3 textos que nós usamos durante o curso. E eu utilizei também um site da Nova Escola, onde tinha um artigo falando sobre o desenho para crianças com planos de atividade para ensino remoto. Mas aí a gente, né, fazendo essa adaptação, e tem também o vídeo do YouTube que seria aplicado para as crianças. A ideia seria não se limitar apenas a esse momento da produção da arte rupestre como uma possibilidade de avaliação da coordenação motora fina, avaliação do traço da criança, né? Mas também uma avaliação em conjunto, de participação, durante todo esse processo de interesse, de descoberta. E aí também eu utilizaria esse urucum como introdução para a gente apresentar para as crianças a vogal U,
porque por se tratar de pré-1, a gente parou na vogal O antes do recesso escolar, e a ideia seria utilizar esse tema também para poder seguir aí com a vogal U de urucum, além de trabalhar outras atividades dentro do projeto Somos Muitas Cores, que é o projeto que a gente está desenvolvendo esse mês, no projeto que veio da Secretaria de Educação de Maricá. Então seria uma coisa que a gente conseguiria aí alcançar várias propostas, tá bom? Obrigada.